Olá, meu nome é Emília, eu sou acadêmica do curso de Letras e eu vou falar um pouco sobre os textos lidos na disciplina de Seminário Temático 4. Bom, os textos lidos, eles são referentes a variações linguísticas sobre a linguagem, o uso da linguagem e o ensino das práticas de língua portuguesa no nosso país. Bom, sobre as variações linguísticas, eu pude notar no caso que o nosso país, essa variação ocorre devido ao nosso país ter uma extensão territorial muito grande, ou seja, são diversas regiões onde as pessoas acabam usando uma linguagem própria para se comunicar. E isso acaba fazendo com que surjam novas variantes linguísticas, além daquela da norma padrão que nós conhecemos e a que é ensinada nas escolas. Essa variação linguística, ela ocorre devido a questões geográficas, socioeconômicas, socioculturais, devido ao sexo dos indivíduos, ou seja, conforme o meio que o indivíduo está inserido, ele acaba por produzir uma linguagem própria. Isso faz com que o uso da língua da forma culta padrão da língua portuguesa acaba entrando em desuso. Dentro dos estilos linguísticos utilizados, nós podemos citar a linguagem formal, a informal, o uso das gírias e dos jargões. Ou seja, o indivíduo que mora na região norte, por exemplo, ele acaba por desenvolver uma determinada fala que quem mora na região sudeste não conhece. Para isso, existe o uso da norma padrão, da língua padrão, no caso, da norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, através dessa padronização dos códigos, os indivíduos das variadas regiões do país, eles podem se comunicar ocorrendo dessa forma a compreensão daquilo que está sendo dito, no caso das escolas, daquilo que está sendo ensinado. Dentro do ambiente escolar, os alunos de um determinado município, por exemplo, eles também desenvolvem uma linguagem própria, ou seja, alunos que moram em determinadas regiões que têm um alto de valor econômico, de valor social, no caso, aquisitivo maior, eles tendem a utilizar mais a norma padrão do que aqueles que moram em regiões periféricas do município. Ou seja, acaba batendo um certo confronto cultural dentro de um pequeno espaço, que no caso são os municípios. Aí a gente pode ter uma noção do que abrange em relação ao Brasil, que é muito extenso. Esse confronto dentro do espaço escolar acaba gerando determinados preconceitos linguísticos por parte daqueles que se autodenominam sabedores do conhecimento, ou seja, que eles acreditam possuir maior conhecimento do que aqueles que não falam de acordo com a norma padrão. Isso gera um preconceito, de certa forma exclui o indivíduo que não fala corretamente, por exemplo. A pedagogia em si, no caso, o professor, dentro de sala de aula, ele não pode excluir esse aluno porque ele não fala corretamente. Ele tem que procurar meios para trabalhar diferenciado dentro do espaço escolar, sem discriminar a questão cultural do aluno. Através de estratégias, o professor vai trabalhar a questão das variantes linguísticas, dinamizando dentro do espaço
com aquele aluno que tem menos conhecimento e aquele aluno que tem mais conhecimento. Dessa forma, ele vai incluir todo mundo, entendeu? E proporcionar um ambiente mais agradável de aprendizagem. Dessa forma, o aluno vai aprender com mais facilidade as várias diversidades da língua portuguesa. Nessa questão da valorização cultural do aluno dentro das diversidades das variações linguísticas, os gramáticos acabam por excluir e, de certa forma, preconceituosa as pessoas que não têm o hábito de usar a norma padrão. Ou seja, eles têm uma concepção de que o indivíduo ele vai escrever conforme aquilo que ele fala. Ou seja, se ele fala melhor de bom, ele não vai escrever melhor, ele vai escrever da forma com que ele fala. Mas os linguistas, eles pegam essa questão da fala, da oralidade, pela questão do desenvolvimento cultural, pelo meio em que ele está inserido. Ele vai falar conforme aquilo que ele mais ouve, diferente das pessoas que têm um certo conhecimento. Eles procuram melhorar, aprender, evoluir como ser humano também. Nisso, os gramáticos acabam por não compreender essas diversidades. Já os linguistas, com um olhar mais humanizado, eles trabalham de forma a valorizar o meio cultural em que o indivíduo está inserido. Pois eles acreditam que dentro dessa concepção, dessa questão da linguagem em si, o que vale é eu falar e o outro compreender o que eu estou dizendo, independentemente dos códigos que eu estou utilizando para transmitir essa informação. Dentro das práticas de ensino de língua portuguesa nas escolas, nós podemos citar que os próprios alunos, às vezes, eles não se mostram interessados em aprender, principalmente aqueles que estão inseridos em escolas de regiões periféricas. A maioria, numa escala, a maioria acabam indo para a escola porque os pais obrigam devido ao fato de estarem inseridos em programas sociais do governo, ou aqueles que simplesmente os pais não os querem em casa, mandam para a escola, acaba transferindo para a escola essa questão de educar. Ou seja, o aluno chega na escola sem querer aprender, sem interesse em aprender, dificultando dessa maneira o trabalho do professor, pois hoje, a nossa realidade dentro da educação, o professor ele já trabalha sem muito suporte pedagógico, e aí dentro da sala de aula o aluno não colabora pelo fato de não estar interessado, isso dificulta o aprendizado dele, acaba atrapalhando. E o ensino da norma padrão, ela é importante, ela é essencial dentro do ambiente escolar, pois todos os indivíduos, os brasileiros, eles precisam aprender e compreender que nós temos um código único na questão da linguagem, por questões de diversidades culturais e regionais, por exemplo. O aluno que ele aprende lá em São Paulo a língua portuguesa, quando ele chegar em Roraima, por exemplo, ou no Amapá, ele vai conseguir desenvolver devido à língua ser padrão, ter uma norma padrão para ensinar esses códigos. Nesse ponto, esse ensino é muito importante, porém o professor ele tem que estar apto e atento às questões das diversidades faladas,
Ou seja, existe um ponto de choque entre oralidade e letramento. Não pode deixar de trabalhar um, porém ele não pode desprezar o outro, para que não ocorra o preconceito linguístico e esse aluno acabe desestimulado, e nisso ele não vai desenvolver, não vai aprender. É preciso que ele saiba e compreenda que no nosso país, no Brasil, existe uma forma padrão da língua portuguesa para a escrita, porém, para a fala, em determinados ambientes, não se faz necessário o uso dessa norma padrão. Ele pode ter a comunicação normal, própria dele, mas ele tem que ter essa compreensão de que para escrever, para redigir um texto, para fazer uma redação, ele precisa utilizar a norma padrão da língua. Por exemplo, ele não vai utilizar a norma padrão numa conversa de um aplicativo